Olá, tudo bem? Estamos casa nova, estúdio super moderno, nesse episódio que tem muito a ver com a realidade que estamos vivendo. Sim, nós não vamos demonizar, não vamos glamorizar e muito menos julgar, mas nós vamos falar sobre um assunto que aí é o boom das canetas emagrecedoras. Ao meu lado, então, a nutricionista Glaube Riegel, tá linda e maravilhosa nesse tom, adorei. Também a nossa consultora de imagem e estilista Ana Paula Aragonês. Gente, o assunto é esse mesmo. Tá na boca do povo, tá na boca das influenciadoras, tá todo mundo falando. Canetas emagrecedoras. Começa contigo, Glaube. O que podemos falar sobre isso? Sabe que as canetas emagrecedoras, elas estão vindo para transformar um tratamento que é muito difícil, o controle, né, da obesidade e do diabetes tipo 2. Pacientes que têm essa condição, é tão difícil fazer o controle, e as canetas emagrecedoras, elas vieram transformando esse tratamento, dando mais resultados, né? Mas o que tudo, né, traz... Tudo que é muito rápido. Tudo que é muito rápido e que tem resultados, a galera bota o olho e quer para si também. Então teve muita gente utilizando e utiliza as canetas de uma forma muito inadequada, o que traz prejuízo para a saúde. Agora, não sendo assim, dessa forma inadequada, de forma muito empírica, digamos assim, tu vai lá, compra uma caneta, a gente sabe que as canetas estão sendo vendidas clandestinamente. Esse eu acho que ainda é o maior de todos os problemas, né? Eu conheço várias pessoas, assim, do meu círculo que compram as canetas. Paraguai, Uruguai. Nossa! Não, e as batidas que dão e que pegam um monte de canetas, né? Então, essas pessoas que se arriscam dessa forma, essas sim, vão ter uma condição, né, um risco maior, vão estar num contexto de risco muito maior. Mas, quando essas canetas são utilizadas de uma forma... Orientadas, digamos assim. Controladas, né, com profissionais competentes, que conhecem do assunto. Cara, eu não vejo nenhum problema de usar. Mas gente, a gente tem que falar da realidade. Tudo bem, essa pessoa daqui a pouco tá com peso a mais, algo assim, vai lá e pede orientação, o médico dá. Mas a gente sabe, né, pela roda que temos, que as pessoas estão lá, estão com um pezinho a mais, tá com a barriguinha a mais, quer usar a caneta. E a gente não tá aqui para julgar, mas é que só usar a caneta não basta, o cabelo cai, a musculatura... Uma das coisas que a gente mais escuta... escuta... pra roupa, né, Ana? Como é que é que Não, funciona então uma isso das na coisas que a prática? gente mais escuta é da parte estética também, né, que o rosto despenca, que a gente fica sem músculo, porque realmente, assim, gente, a caneta, sem julgamentos, né, eu acho que isso que tu falou para uma doença, no caso uma obesidade, ela funciona muito por causa da história da compulsão, mas também em outras fases da vida, que eu tenho visto muito agora, por exemplo, estamos nós na menopausa aqui, de usar as canetas como um controle para compulsão, que também dá muito nessa fase. Aí é que começa o risco. É nesse momento que começa o risco. Porque daí o que a pessoa faz, né? Uma mulher que tá lá na menopausa ou que engordou aqueles 5 engordou, quilinhos, né? Os 5 quilinhos. O que ela vai fazer? Ela vai buscar, soube que uma amiga já está usando, ela vai usar também, de uma forma indiscriminada. Aí o risco começa a acontecer. Por quê? Ela não está sendo olhada e assistida por um médico, por um nutricionista, né, por um educador físico, porque ela está só simplesmente resolvendo uma questão de barriga, né, de quilo extra. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter queda de cabelo, ela vai ter problemas intestinais, ela vai ter perda de musculatura e com isso vem a flacidez, né? Aí o cabelo começa a cair. Olha o barulhinho. Pois é. A nossa apoiadora tá aqui, ó, isso mesmo, com biotina, porque eu acho que nesse momento também é super importante. Ok, tá perdendo os quilinhos, tá usando a caneta, mas tem que ter uma suplementação, tem que ter um suporte por trás. Explica um pouquinho sobre a biotina, Então, Glaube. mesmo sendo um suplemento, e suplemento não dá nada, é só ir ali na farmácia e comprar. Sim, suplemento, tu não precisa de uma prescrição. Então, a gente sabe que a gente vai na farmácia e compra. Mas mesmo sendo um suplemento, a gente tem que saber como usar, quando começar e quando terminar de usar. A biotina, ela é uma do complexo B, né? E ela vai auxiliar unha, cabelo e pele. Tá? Então, ela atua aonde? Na tireoide. Opa!
Não sabia disso. A biotina vai atuar na tireoide, que vai auxiliar nessa questão da queda de cabelo. Porque as canetas emagrecedoras, elas interferem na nossa produção hormonal. E um dos hormônios que ela vai interferir é na função da tireoide. Então, a biotina, ela vem para dar essa segurança, né? E que essa tireoide vai continuar funcionando. Que a Ana já lembrou de alguma? Lembrei agora, porque realmente essas mulheres agora, as pessoas que estão usando essa caneta sem uma orientação, né, nutricional ou né, do que fazer, parece que as pessoas estão saindo da guerra, né? Sem cabelo. Bem assim. Gente, mas é que eu acho que é isso, Ana, que tu tá falando, porque estão usando às vezes de uma maneira tá errada. É aquela vontade de estar no espelho e se sentir magra o tempo inteiro, mas não é também por aí a gente só. pode entrar na questão da imagem Mas como corporal. é que tá isso lá pra comprar roupa? Eu vou só voltar um pouquinho, assim, né? Na época, essa coisa de como a gente se vê, como a gente quer esse padrão estético, né? Que a gente busca hoje em dia, dessa magreza extrema que tá. Vamos lá, vamos retroceder um pouquinho lá na parte das revistas. Antes quem ditava o corpo da moda eram as revistas. Que a gente tinha acesso ali, né? Mas não era uma coisa que a gente era bombardeada como a gente é bombardeado hoje em dia. Então, vamos lá para as revistas, aí depois abriu-se a rede social, né? E daí, então, todo mundo começou a ganhar voz. Então, o corpo tinha aquela coisa do body positive, né? Que é o corpo do jeito que ele é e tá tudo bem tu ser um plus size e explorar isso. E aí, entramos na pandemia. Quando entramos na pandemia, voltou a febre do wellness, né? Do bem-estar e tal. Logo depois, entra as canetas emagrecedoras. E aí, gente, começou uma coisa assim, não existe mais plus size nos desfiles, porque antes ainda se colocavam as modelos, né? Um pouquinho acima do peso. Nos editoriais, nos desfiles, começou a desaparecer. Hoje em dia, magreza extrema, tamanho 0, já estão se falando. Gente, mas aí é muita doença. Mas então, desse culto à magreza extrema de novo, né? Porque o que vai fazer com que essas canetas sejam vendidas por um objetivo que, inicialmente, elas não foram criadas. Que agora a gente está sendo bombardeada. Só que daí eu me pergunto o seguinte, então, tamanho 0, hoje em dia, é uma realidade na confecção, né? Que eu trabalho já. Os tamanhos G e GG já estão ficando nas prateleiras, porque a gente começou a vender mais um P e um M, mas assim, muda totalmente, né, a questão da confecção ali, e também eu escutei falar assim dos restaurantes sofrendo um impacto também grande com isso, porque as pessoas realmente começam a ter nojo da comida. E começam a comer muito menos. E outra coisa, só terminando a questão da imagem pessoal, né, elas não se... Como é que eu vou dizer? Porque a pessoa emagrece. Ontem, por exemplo, foi bem um caso. Eu encontrei uma pessoa que tá usando as canetas e agora só tá na manutenção. Ela se perdeu 20 quilos, mas ela não consegue perceber isso tanto. Só que eu falei, nossa, tu tá muito magra. Ela é assim, é que no dia a dia a gente não consegue perceber. Então, esse perigo também de começar a abusar, ficar cada vez mais magra. Mas eu acho que é isso. Daí, como o corpo da moda hoje em dia é o corpo muito magro, só que daqui a pouco vai estar todo mundo com esse corpo muito magro e a moda sempre quer se diferenciar. Então, qual é o próximo corpo da vez? Porque o diferente é o que tá na moda, né? Daqui a pouco com alguém mais quadril e não sei o quê. Então, assim, é louco, né? Como isso vai mudando essa percepção. Não, e duas coisas que tu falou que eu acho que é super importante a gente falar, porque que é uma consequência da própria caneta. A caneta, ela tira o apetite. Tá? Ela tira o apetite. Então, quando a pessoa que está usando, a mulher que está usando, que são muito mais mulheres usando do que homens. Tem pesquisa que inclusive, eu vi essa pesquisa, que são mulheres, né, de 40 a 49 anos, que é o grande boom que utiliza as canetas, bem como em 2025 foram cerca de 10 milhões. Né, que cresceu, e agora para 2026 são 20 milhões. E ela está se tornando muito acessível, né? Porque antes era muito cara, era muito exclusiva. Agora já tem a brasileira. Sim, porque tá caindo as patentes, né? Conforme as patentes vão caindo, vai sendo liberado e aí outras indústrias vão utilizando, né, essas patentes. Mas o que eu queria dizer sobre essa questão da saciedade, realmente as pessoas começam a ficar com nojo da comida, porque dá uma sensação muito ruim na hora que come, porque o estômago, ele tá contido, digamos assim. O que acontece?
vai sendo liberado uma substância chamada grelina. Essa grelina vai te dizendo para o teu metabolismo que você não está precisando de comida, você está saciado. Então, quando tu começa a tentar comer, não consegue comer. E muitas vezes pode dar ou uma constipação ou uma diarreia. Né? Depende de cada um. E a outra questão que tu trouxe, assim, muito bem falou, sobre a imagem corporal. Mas porque a gente é o grande vai lance. perdendo... Tá todo mundo com essas redes, tá todo mundo se perdendo, gente. Porque a gente não vai se percebendo a perda, porque a perda ela é muito rápida. E aí eu posso inclusive fazer uma associação aqui muito do meu pensamento, que é o mesmo que os bariátricos, né? Os bariátricos, eles têm uma dificuldade de percepção corporal, de composição corporal, tanto que alguns bariátricos que vão fazer as primeiras compras de roupa, eles não conseguem. Eles não conseguem ir na loja e comprar aquele número que realmente ele está vestindo agora, depois da bariátrica, depois de ter perdido aqueles 30, 40, 50 porque ele quilos. não consegue. Porque na cabeça dele ainda é aquele corpo grande. Tá, né? E outra coisa só que eu ia falar antes, que também 2 amigas minhas me relataram, uma disse que tá muito deprimida usando as canetas, não sei se tem a ver, mas a outra também falou assim, Ana, eu tenho falta de sentir fome, e realmente a fome é vida pra mim, sentir fome. Fora é isso, vida. não é só falta de sentir fome, é a falta de nutrientes, porque eu não posso acreditar que uma pessoa que de repente pare de comer, que não sinta essa vontade de comer, onde é que os nutrientes? Mas claro, Com certeza. Então tem que haver, tudo bem, quer usar caneta, gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Pode usar caneta, usa se for orientado a isso. Mas tem que ter um acompanhamento, uma nutrição, suplementação. Exatamente. Que eu quero até aproveitar, só para a gente não perder o gancho, aquela biotina que a gente falou antes para queda de cabelo, mas qual seria a diferença dessa daqui com luteína? A luteína, ela é um outro ativo, tá? Que é um antioxidante. Tá? Então, ele tem uma função mais a nível ocular, de lubrificação, melhorar a visão, mas ele também é um antioxidante. Tá? Então, e pode ele auxiliar vai também nesse processo junto com o uso da caneta? Sim, porque no momento em que tu passa um período muito grande sem se alimentar, e a pessoa passa realmente, não sente horas sem vontade, horas. Às vezes tu vai comer no outro dia e mesmo assim, só por obrigação. Tu começa a produzir radicais livres, né? Esses radicais livres, eles vão piorar o teu processo de envelhecimento. De que forma piorar isso? Acelera o processo de envelhecimento. Então, realmente, a gente precisa, quem vai usar a caneta, que decidiu usar a caneta, decida também fazer acompanhamento com um nutricionista. Fazer atividade física por causa da perda muscular. Falando na questão da perda muscular, ó, a creatina, tá? Ela é essencial na vida das pessoas. Tá? Não dá para deixar de tomar. Não dá para deixar de tomar. E essa daqui da Stem é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Essa daqui da Stem é puríssima, tá? Esse é um cuidado que nós temos que ter também quando comprar produtos, né, de suplementos. Da onde? Qual é a origem? Que empresa é essa? A Stem tem uma larga experiência já há muito tempo já no mercado. Então, é uma marca extremamente confiável. Eu já trabalho com a Stem há mais tempo e os resultados com ela são muito bons. A creatina, por que ela é tão importante? Porque ela vai atuar nessa recuperação de musculatura e também vai atuar, uma coisa importantíssima que acontece quando perde muito peso, a gente vai perdendo um pouco da cognição, né? A gente vai tendo os pensamentos mais lentos, tá sem nutriente, tá sem, né, alimentação. Então, a creatina também atua a nível neurológico, né, a nível cerebral, tanto na recuperação da musculatura, como também na neuroplasticidade. Então, é um ativo, uma substância muito importante. Usou a caneta, tem que estar usando creatina também. Tem que usar a creatina. E aí entra a nossa maturidade, né? Que se tem uma coisa que a gente ganhou a nosso favor nesses anos aí de vida, é realmente ter esse autoconhecimento, terapia em dia, tudo certo, porque daí também a gente vai fazer a coisa do jeito certo. Não é uma coisa só fazer porque tu tá vendo ou fazer porque tá todo mundo fazendo, né? Então, vamos tentar nessa hora, tipo assim, priorizar
colocar isso, assim, essa maturidade a nosso favor. Ana, eu queria aproveitar, assim, né, tu como estilista, que tá sempre nesse mundo da moda e onde entram muitas mulheres nas lojas, onde tu também trabalhas, como é que elas hoje se enxergam no espelho? Tu consegue perceber aquela mulher que era uma cliente de uma loja, né, que ela tinha um pouquinho, uns quilinhos a mais, hoje ela chega lá mais magra, ela consegue se enxergar dessa forma? Porque às vezes sobra na calça, né? O bumbum também cai, porque vamos falar, não é só o rosto que cai, despenca. O corpo ele vai modificando e ele não vai vestindo da mesma forma, né? Também eu acho que tem isso. Se tu não faz uma atividade física, você que tu vai despencando meio. Isso engraçado que isso ontem eu percebi numa cliente. Tipo, a calça já não tá, sabe assim, não. Então, eu acho que essa coisa da imagem da gente, do autoconhecimento, da gente saber quem a gente é, das coisas que a gente gosta, aquilo que a gente sempre fala, né? De usar a imagem a nosso favor. Mas eu acho que também tem vários benefícios do emagrecimento. Não, claro que tem. Né? Então, a questão da saúde, algumas pessoas precisam. É que, na verdade, as injeções, elas foram criadas para quem tem problemas de diabetes, né? E daí se utilizou para essa questão mais de corpo, estético, de beleza, do estético. Eu acho que o segredo de tudo é a gente sempre se ter esse autoconhecimento, né? Harmonizar. E saber exatamente e ter uma meta, porque eu vejo que, pelo menos com os pacientes que chegam lá no meu consultório, já usando a caneta ou finalizando, isso é um outro detalhe, finalizando o uso da caneta, que é o desmame, que acho que é importante a gente falar. Porque a maioria das pessoas, ela simplesmente, cheguei no meu peso, aí o médico que pode parar. Só que o parar pode dar um efeito rebote pior, né? Porque a caneta, ela tá segurando a tua vontade de comer. Mas ela não tá te educando, ela não tá dizendo como tu comer, qual é a tua rotina, a rotina que tu tem que fazer, entendeu? Que de 15 em 15, agora ela passou para 15 em 15 dias. Que eu já vi essa estratégia para menopausa, ao invés de tu usar toda semana, de tu usar de 15 em 15 só para tirar essa compulsão, né? Sim. E ela falou, mas agora não vou mais pro Monjaro, vou ter que ir pra uma alternativa mais barata e tal, porque já custa bem caro, né? Isso. Não é um produto barato. Mas eu acho que a grande questão mesmo desse episódio se a gente puder ajudar as pessoas de alguma forma, quer usar caneta, precisa usar caneta, a gente tá aqui, tá tudo certo. Mas a gente é a mentalidade que precisa mudar, né? Ou mesmo para aquelas pessoas que fazem a bariátrica. Porque tu tem que saber que tu não precisa mais comer aquele pratão, que um prato com orientação de uma nutricionista, por exemplo, ele vai te ajudar muito na tua vida. Sabe que muito de cabeça exatamente, isso. Todos esses tratamentos, né, que tem para redução de peso, seja o balão, que já está bem, né, mas ainda tem pessoas que utilizam balão gástrico, seja bariátrica, seja lipoaspiração também. Muita gente utiliza a lipo para reduzir barriga, né, coxa. Sempre cai, depois a pele fica. Ou, né, remédios e tratamentos medicamentosos para emagrecer, tem que tratar o psicológico. Outra coisa, etiqueta social. Já estava vendo, tu pergunta ou não pergunta? Tu encontrou a pessoa que um mês ela tá assim, um fio. Aí tu fala assim, usando a caneta. Mas eu passei nesse final de semana por isso. Aí eu e a minha amiga, nós duas nos olhamos assim, daí a gente só falou. Acho que não se pergunta. Se a pessoa quiser, ela pergunta, fala. Mas a gente olhou e pensou, já entendeu que era caneta. Não, mas olha só como é. Loucura. As pessoas, as mulheres usam a caneta pra quê? Porque elas querem ouvir assim, ó. Nossa, como tu tá bem, tu emagreceu, né? É tudo que elas querem ouvir. Mas ainda tem gente que não gosta de falar, né? Pois é, aí tu não bariátrica. fala. Aí a pessoa fica pensando, mas será que ninguém tá pensando? Tem muita gente emagrecer. que não quer falar sobre isso. Não. Mas não querendo falar sobre isso, eu quero falar muito sobre colágeno. Nós, mulheres maduras, a gente precisa muito. Esse aqui ainda tem minerais. Sim, esse aí tá completíssimo. Uau, esse aqui tá completíssimo. É bem inteligente, né? Eu acho que aqui tem uma suplementação que eu sempre falo, a gente não tem que fazer só uma suplementação, mas a gente tem que usar uma suplementação inteligente, de forma estratégica. Isso, tá. A pessoa chegou lá, tipo, vamos dar um básico, né? Claro que cada caso é um caso, mas tipo assim, tá com todos esses sintomas, queda de cabelo, perda de músculo, não sei o que lá. Rosto despencando, bumbum caindo. Tu indica assim, vamos dizer, 3 suplementos. 3 suplementos que eu indicaria.
colágeno, Tá. a tá creatina, Que tá aqui. que tá aqui, né? E biotina pro cabelo. E a biotina pro cabelo, porque são 3 coisas que Segredo. precisa. Básicas. E uma coisa, um plus a mais é os probióticos para saúde intestinal. Tá. Se não tem saúde intestinal, aí acaba. Ponto super importante, porque eu sei que muitas pessoas que usam as canetas acabam que têm problemas seríssimos. Com o intestino? Sim, com o intestino, que não funciona. Sim, que trava. Sim, trava. E quem já vem com um problema, que já tem uma tendência a ter um intestino desregulado, desbiótico, isso piora muito. Mas eu queria falar assim, ó, e esse colágeno ele vai ajudar nesse ajuste. Nesse ajuste. Esse colágeno aqui, ele é especificamente para melhora da pele, para dar mais rigidez, né? Mas temos vários outros colágenos que vão ajudar. Eu sempre falo assim, o tecido não está só por fora, nós temos tecido por dentro. Então, o colágeno, ele também vai fazer uma atuação interna. Então, se você tá com alguma questão, será que eu tomo ou não tomo colágeno? Toma! Colágeno a gente tem que tomar. Porque tem muitas pessoas que falam que não adianta tomar Adianta, colágeno. Pois é, sim. então vamos esclarecer para quem está nos assistindo. Claro que adianta. A gente tem colágenos, só que tem vários tipos de colágeno, né? Aqui tem o colágeno 1, 2 e 3. Tá? Cada um desses colágenos, eles têm uma função, eles vão atuar de uma maneira. Que, graças a Deus, a indústria... Por que falam que não funciona? Porque antigamente só tinha um tipo de colágeno. E aí o nosso corpo é que tinha que fazer a quebra das moléculas e mandar para onde precisava. Então era um tiro no escuro, tá? Hoje existe toda uma tecnologia que já traz esse colágeno no tamanho das moléculas certas para que ele vá para aquele determinada questão. Situação. Aqui, esse colágeno, ele tem o Verisol, e o Verisol é um dos melhores colágenos para unha, cabelo e pele. Então, realmente, e vai atuar nisso? Sim, vai atuar nisso. Por quê? Porque ele já está com o tamanho de molécula para ser aproveitado dessa forma. E junto com ele, colocar os minerais, porque precisa também dos minerais, como a chavezinha, sabe? A chavezinha, para tu ir lá, abrir a portinha e fazer o bicho. Um óleozinho também para... Exatamente. Então, aqui tem zinco, selênio e cromo. Maravilhoso. Por que tem cromo? Porque o cromo vai atuar onde? A nível intestinal. E tudo é uma engrenagem, né? O corpo é uma engrenagem. Esse colágeno aqui, ele tá extremamente inteligente. Ele pensou em tudo. A Stem pensou em tudo. Ela pensou na absorção, pensou aonde que queria que acontecesse o metabolismo, né? E também pensou qual é a estrutura. Adorei isso aí. Eu e a Ana, a gente vai experimentar e depois vai contar pra vocês como é que é esse produto, esse colágeno maravilhoso. É maravilhoso. Mas, gurias, eu acho que assim, nós estamos numa sala aqui, porque esse estúdio ele nos permitiu estar vamos fingir que a gente está tomando um chá, tá? Um espumante eu ia gostar, mas assim... Adoro. Às vezes, vamos ser bem sinceras, quando a gente olha essas mulheres super magras, super bem e merecendo elogios, às vezes a gente se olha no espelho, eu vou ser bem sincera, vou dizer agora aqui pra vocês e vou dizer pra vocês também. A gente também para e se pensa, será que também não era mais fácil, né, usar essas canetinhas? Porque eu duvido que em algum momento as mulheres, em algum instante, elas não pensem nisso. Porque parece que é mais fácil, mas a gente tem que segurar e vai lá fazer atividade física e vai ir na nutricionista para tentar. É mais fácil. Porque não, por isso que eu tô dizendo, é o mais fácil pro momento, mas na prática não funciona depois. Na prática não funciona. É uma trabalheira mas a gente acaba desgraçada. Se cobra. Se cobra, não, eu várias vezes penso assim, será que eu faço festa de 15 em 15 dias? Viu? É por isso que eu tô querendo jogar limpo aqui. Mas assim, eu também acho que não é o mais fácil. Se tu pensar bem, não é o mais fácil. Gurias, mas mais fácil assim, pro momento, mas depois não pra vida da que segue. aceitação também do nosso corpo, a gente não ficar tão na noia, sabe? Eu vou contrariar vocês, tá? Tá, vamos lá. Vou contrariar vocês. Não, mas a gente não disse, que às vezes passa pela cabeça. Tá, não, eu vou contrariar vocês pelo seguinte, as canetas, se elas forem bem conduzidas, o dia depois, ou o futuro, ele vai estar lá reservado, vai estar seguro, entende? Ela só se torna um perigo, que é o que a maioria das pessoas estão fazendo agora, que é simplesmente só usar a caneta e deu. Aí sim, o futuro é uma bosta.
Entendi. Tá? Agora, aquelas mulheres que já estão, já se deram conta e entraram para uma equipe de pessoas que tem nutricionista, tem o psicólogo, tem né, um conjunto de profissionais que estão atuando, a caneta ela vem como uma ferramenta bem legal. Tá, mas Glaubi, aí eu vou ter que te dizer uma coisa também. A gente tá glamorizando Não, tô essa tua glamorizando, história. Não, porque no geral essas pessoas, elas não têm ajuda do não nutricionistas, elas não têm a buscam. suplementação, elas muitas vezes nem fazem atividade E às física. vezes pouco recurso, Elas o recurso que ela conseguem tem, um ela vai atestado, gastar. vão lá e Então, compram. não, então tá, tô idealizando. Então esse seria o ideal, tá? É que eu não quero ter a mensagem de que a E caneta... tu mesma não falou da tua saber. Eu tenho várias amigas. Isso, não, exatamente. Pouco recurso que ela tem, ela vai e compra a caneta clandestina ali, daí ela não consegue controlar o resto, né? Ela vai porque tá desesperada para emagrecer. E aí, eu acho que a gente tem que pensar isso, cabeça boa, ficar olhando, tipo assim, a autoaceitação também, no caso tu não poder usar as canetas, ou não quer usar a caneta, e pensar que talvez o diferente seja muito bom depois de uma Que é o que a padronização. moda daqui a pouquinho vai voltar a querer de novo. Exatamente, todas essas harmonizações faciais, todo mundo com o mesmo rosto. Hoje em dia, a indústria parece que já está buscando esse rosto que é mais natural, digamos assim, entendeu? Um dentinho meio torto, né? Um nariz mais fora, né, do padrão ali de estético. Então, eu acredito Umas nisso. ruguinhas Umas e uns tracinhos ruguinhas. a mais, porque a A gente gente também não também pode esconder a relaxar, idade. sabe? Relaxar e sair do modo que todo mundo tá fazendo. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Buscar o que te faz bem, o teu bem-estar, mas com segurança. Isso. Né? Se você opta por, né? Se eu optasse por usar a caneta, eu buscaria me manter dentro de um ambiente, de um contexto, né, de segurança. Eu não sou uma pessoa de me arriscar. Mas é isso, é mesmo. sem julgamento, né? Como a gente sem falou julgar. desde o início, cada Até um... porque para várias pessoas a questão da gordura no fígado, a pessoa pode ser magra, mas ela quando vai fazer exames, ela verifica que ela tem aquela gordurinha. E no outra, fígado. né, Paty? Eu e tu, por exemplo, não sei agora, mas tipo, a gente nunca teve nesse lugar obeso, Não, digamos mas assim. a gente Então tá a gente num não lugar que os sabe, braços que a começam gente tá passando por outra fase agora, assim. a Então, gordurinha realmente, aqui. nessa hora, às vezes, talvez tudo... É por isso que eu digo, pode dar aquela vontade, e quem sabe algum dia a gente até vai experimentar, mas daí a gente tem que ter a consciência de que precisa desse combo pacote aqui, completo, entende? Eu acho que Sabe, se tu vai investir, investe pesado. Não, e outra coisa, não investe em clandestino, né, gente? Eu acho Ai, muito não, pelo arriscado. amor de Deus, cuidem na hora de ir nos sites, né? Tem muita falsificação. Mas se hoje me perguntasse assim, Glauber, quais são os três, elencasse os 3 suplementos básicos para ti: creatina, colágeno e uma boa proteína. Tá, e biotina pro cabelo, que começa a Sim, despencar, a né? biotina pro Proteína é cabelo. fundamental. Não, proteína não tem como, Ah. principalmente na Isso idade. é pra vida, isso é pra vida. Independente do que tu vai estar fazendo, isso é pra vida. Isso tu tem que ter na tua casa. Tem que estar usando creatina, tem que usar um colágeno e tem que usar uma proteína. A proteína tem que estar em todas as refeições da tua... Tá aí uma coisa, a creatina é mito ou não que ela deve ser consumida aquela dose diária junto com a refeição? Ou é mito? Não é mito, é verdade. É verdade? Porque Isso é o bom a gente deixar claro. o carboidrato, ele ajuda na absorção da creatina. Da creatina. Então toma de manhã junto com café ali. Eu gosto de tomar junto com De café. manhã, porque sempre tem um carboidrato É. ali, mas a grande maioria toma depois do almoço, né? Terminou o almoço, põe uma creatina pra dentro, tá feita, tá tudo bem. Tá aí, para aquele bumbum, como é que a moda vê isso agora? Porque esse emagrecimento, ele é geral. Tu deu um exemplo até de uma cliente que chegou com uma calça, assim. A moda, será que também já tá pensando nisso? De usar daqui a pouco umas calças mais largas, Como é que a moda vê isso? Eu não consigo ainda relacionar a coisa da tendência com a magreza, assim. Mas a questão só realmente dos tamanhos, assim, da gente perceber desses... A primeira coisa que eu notei é isso, os G e o GG estão parando na prateleira, não estão saindo. E o tal do tamanho zero, que eu fiquei muito impressionada. Mas o que seria esse tamanho zero? É menos que um 36, menos que um Gente! 34 ali, digamos, né? Mas aí é adolescente. Porque é zero que eles falam que os Estados Unidos, por exemplo, é 2, 4, 6, 8, né? É por número assim lá. E aí eles já estão criando o tamanho zero, que é esse tamanho minúsculo. Mas é muita loucura daí. É, eu acho, não dá pra entrar nessa onda. Eu acho que não dá. Eu acho que é a gente se aceitar da maneira que for. Se for para tomar
a injeção, né? Que tome, que agora já tem a brasileira, Os que o custo tá análogos. bem mais barato também. É, porque caiu a patente. Sim, que aí caiu e começa deve cair outras. Aham. Gurias, mas eu acho que o nosso papo tá muito bom, tá tudo maravilhoso. A gente agradece demais, então, a nossa patrocinadora, que esteve aqui com a gente hoje, que é A STEM. a STEM. E eu acho que a gente poderia, assim, só para finalizar, um recado. Nós, mulheres mais maduras, né? Como é que a gente vê essa questão? Como é que tu te enxerga, Ana, nesse mundo, assim? Então, eu acho que é isso, acho que aquilo que eu falei já, a maturidade, ela nos traz um pouco desse pezinho no chão, sabe? Então, tu vai tipo, tratando a cabeça, se espiritualizando, né? Dando importância a outros valores, e aí o corpo, eu acho que assim, é não ficar tão na noia. E eu vou te falar, isso é uma coisa muito do público brasileiro também, né, Glaubi? Tu vai pra fora, eu fui há pouco tempo, e praia e tudo, as pessoas estão com Tão nem aí. super relax, tranquilão, entendeu? E a gente nessa barriga e bunda e peito, sabe? Assim, Mas então, nas pesquisas da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tá entre os primeiros na utilização das canetas. É muito louco isso. Então, assim, da gente relaxar um pouco isso, curtir um pouco a vida, sabe? Essa coisa pra mim que me pega muito é como a pessoa não sente fome. Eu amo sentir fome. É verdade, fome pra mim é vida, sabe? É maravilhoso também tu poder chegar num restaurante e comer bem, né? Ah, eu adoro. Eventualmente, agora tu imagina tu chegar, a pessoa, sei lá, se não tá casada e tem um namorado, vamos supor, convida pra jantar. Chega lá no restaurante, ele come, pede um belo prato e a mulher fica lá olhando pra aquela comida sem a menor vontade. Né? É um ritual bom. Isso acaba também, o emocional, tudo Eu isso. só queria resistir mais a uma torta, a um brigadeiro. Assim. Mas aí deve ter outras maneiras também, sem ser a caneta, que tira um pouco do Sabe que apetite. o brasileiro é o que está usando mais caneta, até por causa do estereótipo que as brasileiras têm, né? As brasileiras lindas, maravilhosas, corpo de violão, escultural. Então isso pega muito na gente, né? Agora não é o mesmo que a gente reporta lá para a parte dos europeus. A gente sabe que eles são mais gordinhos, mais tarde, mas sobrou mesmo para nós, mulheres brasileiras. As mulheres estão sempre nessa, né? Mas os homens também usam as canetas. Os brasileiros também são isso dá pauta para outro programa. Mas os homens usam, as mulheres ainda falam entre elas, algumas disfarçam, mas falam que usam as canetas. Agora os homens, escondem. Tá, depois você me conta, mas é só nos bastidores. Para terminar o programa, Glaubi, um recado para os nossos telespectadores. Eu acho que assim, ó, eu vou na mesma linha da Ana, assim, ó, não ter noia, né? Escolher os alimentos que você gosta de comer, não se privar, né, da tua alimentação, manter uma alimentação adequada. Não sabe qual é a tua alimentação adequada? Vai no nutricionista e descobre qual é a tua alimentação adequada, qual é a tua rotina, faz exercícios, tenha lazer, tenha prazer. É sobre isso. Comer é bom e não existe alimento demoníaco. Nós é que demonizamos eles. Boa. Gostei. E o meu recado, eu acho que é esse, é a gente tentar ocupar a mente com atividade física, cada um com a sua terapia. No caso, o meu é o teatro, é onde eu solto meus bichos. Adoro comer, tô com um pezinho a mais, mas por enquanto minha Nutri tá dando um jeitinho ali de a gente segurar e utilizando esses produtos maravilhosos aqui da nossa patrocinadora, que hoje nos colocou nesse ambiente maravilhoso. Parecia que a gente estava numa sala tomando um cafezinho. Uma terapia. Foi uma terapia de 3 mulheres maduras. Então, até o nosso próximo episódio. Muito obrigada, Ana, Glaubi e eu, Patrícia. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!